Fala mundo, tudo certo? Eu sou Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Eu sei que você tá aqui por causa de treta, né? Você quer ver treta, né? Eu sei, o ser humano sempre tem essa curiosidade por treta, vamos dizer assim. E é justamente o tema desse vídeo. Falaremos sobre algumas tretas, algumas confusões linguísticas. Aí a gente vai ver línguas separadas apenas por questões políticas, povos que querem se separar por razões linguísticas. Você vai entender daqui a pouquinho tudo isso, tá? Mas antes, lembrando que esse vídeo é um patrocínio dos flashcards de bandeiras da Supermente. Flashcards são cartõezinhos, cartões, tá aí, os cartões carregam as bandeiras de todos os países do mundo e atrás tem informações sobre esses países. É muito legal para você apresentar a geografia para os mais novos. Clica aí no link na descrição. Nesse link você vai direto para a página para adquirir os seus flashcards de bandeira da Supermente. Eu tenho certeza que é mais barato do que você pensa que é, tá? Confira lá. Então vamos lá. Tretas linguísticas, mas antes, roda a vinheta. A primeira treta que chega aqui é a língua corsa contra o francês. A língua corsa ou corso é uma língua românica que é falada na Córcega, a Córcega que pertence à França. Ela é oficial nessa ilha junto com o francês e ela é bastante similar com um dialeto falado ali na Sardenha. A Sardenha que pertence à Itália. Só que também o corso ele é muito parecido com o italiano e oralmente ele é semelhante ao português, tá? A fonética da língua corsa é parecida com o português. E segundo a Unesco, essa língua ela está em perigo de extinção. Hoje há apenas 150 mil falantes de corso no mundo. Bom, já o francês, tem até um vídeo especial sobre o francês, 10 fatos sobre a língua francesa, se você não viu, confere lá. Mas continuando... ele também é uma língua românica, só que nativamente ela é falada por um pouco menos de 80 milhões de pessoas e além da França, o francês é oficial em outros 28 países espalhados aí pelos 5 continentes. Tá, mas resumidamente qual que é a treta entre a língua corsa e o francês? Pois bem, gente, como dissemos no começo, apesar da proximidade com a Itália, a proximidade cultural, inclusive da língua, a Córcega ela pertence à França, desde 1769, inclusive Napoleão Bonaparte, ele nasceu na Córcega, tá? Só que os corsos, eles nunca engoliram a dominação francesa. Bom, o nacionalismo corso, ele é muito forte na ilha, principalmente desde os anos de 1960, o movimento ele tem ganhado mais força e os nativos eles reivindicam a sua independência da França. Inclusive há movimentos que querem a criação de um país independente, outros querem a integração à Itália, depende aí da vertente. Isso logicamente em relação às diferenças linguísticas e culturais. Há inclusive partidos políticos que representam esse movimento, por exemplo, o Córsica Libera, eu não sei se é essa a pronúncia, e o Partido da Nação Corsa. Há também a Frente Nacional de Libertação da Córcega. Ela foi criada em 76. Essa frente ela usa de muitos atos violentos e muitas aí instituições consideram a Frente de Libertação Nacional da Córcega como um grupo terrorista. Então tá aqui a treta entre a França e a ilha da Córcega, ou melhor, os falantes da língua corsa ou corso e os franceses. Agora, uma treta que já falamos em outro vídeo também. Falaremos sobre a treta do francês e o inglês no Canadá. O inglês é uma língua germânica ocidental, é falado no mundo por mais de 1 bilhão de pessoas, isso em número de falantes totais, tá, gente? Não só nativos. E ela é oficial em 53 países. E o inglês atualmente é a língua franca do mundo. Então, uma língua franca é uma língua de comunicação entre povos de línguas diferentes. Bom, já o francês a gente falou um pouquinho aí no bloco passado, então eu vou me resumir a falar onde ele é oficial nas Américas. Nas Américas o francês é oficial no Canadá, no Haiti e no departamento ultramarino da Guiana Francesa, que pertence à França. Pois bem, qual que é a treta? Galera, o francês é a língua oficial da província do Quebec, onde estão localizados cerca de 80% dos francófonos e 80% da população dessa província é descendente de francês. Além disso, a maioria dos quebequenses, eles são católicos, diferente da maioria do restante dos canadenses que são protestantes. Inevitavelmente surgiu aí um movimento de independência do Quebec, que conseguiu que fosse realizado um referendo em 1980 e a população pôde optar aí pela independência da província do Quebec ou a manutenção dessa província como parte do Canadá. E o resultado, gente, 59,56% dos quebequenses, eles optaram em se manter vinculado ao Canadá
e 40,44% queriam a sua soberania. Então, a manutenção do Quebec no Canadá venceu. Só que em 1995 foi realizado um outro referendo pela independência. Esse referendo também rejeitou a independência do Quebec, só que o resultado teve uma margem muito menor. 50,58% dos votantes do Quebec, eles foram contra a separação, 50,58%, e 49,42% foram a favor, quase um empate técnico. Então o Quebec continuou vinculado ao Canadá por pouco, só que até hoje tem gente aí, vários quebequenses, que ainda sonham com a independência do Quebec. Será que no futuro teremos um país aí, um outro país nas Américas que fala francês? Pois é, só o tempo dirá. Agora uma treta que não é tão conhecida assim, é a treta dos falantes de singalês e dos falantes de tâmil no Sri Lanka. Essa daqui, inclusive, é bastante grave. Vamos lá, o singalês é uma língua indo-europeia, ela é falada no Sri Lanka e ela é muito próximo do maldiviano, tá? A língua falada nas Maldivas. Ela é falada por cerca de 20 milhões de pessoas e tem uma escrita própria, que é conhecida como escrita Sinhala. Já a outra língua, a língua tâmil, ela é uma língua dravídica, ela é falada por quase 80 milhões de pessoas no mundo, ela é uma das línguas mais importantes da Índia, o Sri Lanka está muito próximo da Índia, inclusive, e além da Índia e Sri Lanka, o tâmil também é oficial em Singapura, e a língua tâmil tem uma escrita própria, que é conhecida como escrita tâmil. Qual que é a treta? Essa é aquelas tretas que a gente vai ter que resumir ao máximo, que é uma longa história, tá, gente? No Sri Lanka atual, a maioria da população que é budista é falante de singalês e o restante, a minoria, que é ou de religião hindu ou católico, eles falam tâmil e essa minoria tâmil acusa os singaleses de terem privilégios, tá, nesse país. Só que os singaleses tratam esses privilégios como reparação histórica, porque quando o Sri Lanka era uma colônia do Reino Unido, eles costumam dizer que os falantes de tâmil eram queridinhos dos britânicos. E de fato, o Sri Lanka foi uma colônia do Reino Unido entre 1802 e até 1948. E sim, os britânicos eles adotaram a tática de dividir para governar, como foi feito em outros países do mundo, tá, gente? De países europeus que dominaram nações ou na África ou na Ásia, era muito comum essa prática. Ou seja, eles favoreciam um grupo para fomentar rivalidade em outro grupo. Só que o resultado hoje aí são essas divergências, tá? As regiões onde há maioria de falantes de tâmil, eles querem a sua independência. Inclusive houve longos conflitos. Em 2009, os Tigres da Libertação da Pátria Tâmil, que era o grupo principal que reivindicava pela independência, eles perderam o conflito aí contra o governo central, que durou 26 anos e custou a vida de 100 mil pessoas. Então tá aqui, gente, essa treta linguística aí entre os falantes de singalês e os falantes de tâmil no Sri Lanka. Como eu disse, é um resumo e só isso daqui daria um vídeo, tá? É isso. Para. Por favor, desce aí agora, deixa um gostei nesse vídeo, tá? Isso daí ajuda o YouTube a distribuir melhor esse vídeo, que o YouTube está pisando muito na bola contra isso. Acho que com todos os canais, faça isso, por favor. E se você não fez ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos e também mostrar para o YouTube que esse canal é relevante e ele deve ser aí distribuído. E para quem quiser ajudar financeiramente, tem o nosso Pix. Muita gente tem contribuído, valeu para todo mundo que contribuiu. Se você quiser e se você puder, tá aí. Então, já fez isso, ou você pode fazer isso, então vamos continuar o vídeo. Agora, uma treta envolvendo a nossa língua, a treta envolvendo o português e o crioulo cabo-verdiano, lá em Cabo Verde, na África. A língua portuguesa é uma língua românica, é falada por cerca de 270 milhões de pessoas no mundo e é oficial no Brasil, Portugal, Timor-Leste e outros 6 países africanos, inclusive em Cabo Verde. E já o crioulo cabo-verdiano é uma língua crioula de base portuguesa, que é falado praticamente por toda a população, mas não é oficial. Eu já estou quase entregando a treta aqui, tá? Então, em poucas palavras, as línguas crioulas, elas surgiram
do contato de uma língua europeia, que eles chamam de língua de prestígio, com línguas nativas da África e da Ásia, tá? A gente tem um vídeo sobre isso, procura aí Mundano Línguas Crioulas, a gente explica melhor esse conceito. E o crioulo cabo-verdiano é a língua crioula mais antiga e a língua crioula de base portuguesa com o maior número de falantes. Será que eu preciso dizer qual que é a treta, gente? É algo que acontece em vários países da África, já falamos inclusive daquele vídeo sobre Moçambique, pode procurar aí a questão do português em Moçambique, a gente já falou sobre isso. E na África é muito comum você ter uma língua oficial europeia, mas a população falar outras línguas nativas, e é o que acontece com Cabo Verde. Em Cabo Verde, o português é a língua oficial, usada na administração, usada na imprensa, usada na educação, só que de fato, viu gente, a língua mais falada no país é o crioulo cabo-verdiano. Então, logicamente, há muitos movimentos no país que querem a adoção do crioulo cabo-verdiano como língua oficial de Cabo Verde. Só que a treta, ela não para por aí, porque Cabo Verde ela é formada por 9 ilhas e cada uma dessas 9 ilhas tem um dialeto diferente. Ou seja, aí teria que escolher um desses 9 dialetos como oficial, e essa língua crioula, ela não tem uma padronização gramatical, teria que ser feita uma padronização. Então isso é mais uma questão de tamanho de treta, né, gente? Mas é isso que acontece com nossos irmãos lusófonos lá em Cabo Verde, na África. E para fechar, outra língua que com certeza daria um vídeo só sobre isso, que é a enorme treta que acontece entre a língua hindi e o urdu. Vamos lá, gente, o hindi é uma língua indo-europeia, por incrível que pareça, tá? Ela vem do sânscrito védico e ela tem 322 milhões de falantes nativos, é muita gente que fala essa língua, e é falada por cerca de 70% da população da Índia, que é um país enorme, com mais de 1 bilhão de habitantes, e é uma das 23 línguas oficiais do país. Já o urdu, ele também é falado na Índia, e além de ser oficial no Afeganistão e Paquistão, também é uma língua indo-europeia muito próxima. Ela é muito próxima do hindi. Enfim, ela tem cerca de 320 milhões de falantes nativos. Também é bastante falada, uma das línguas mais faladas do mundo. Qual que é a treta, gente? Pois é, o que acontece com o urdu e com o hindi é muito parecido com o que acontece com a língua servo-croata. Outro vídeo do Mundano, o que é a língua servo-croata, a gente falou alguns vídeos atrás. O caso é praticamente o mesmo. O hindi e o urdu, eles são línguas muito parecidas, são muito semelhantes, só que os paquistaneses, eles são muçulmanos e eles usam a escrita perso-árabe ou alfabeto árabe, se você preferir. Eles dão o nome dessa língua como urdu. Já os indianos, eles usam a escrita Devanagari e a maioria é de fé hindu. E basicamente a divisão dessas duas línguas existem por razões políticas, tá? Em 1947, quando houve a separação das Índias Britânicas, parte da população era hindu, parte da população era muçulmana. Foram separados os países, foi criado um estado para os muçulmanos, que foi o Paquistão. Muitos muçulmanos migraram para essa nova terra muçulmana e os hindus, a maioria ficou na Índia. Então você tem essa separação meramente política, mas a língua é praticamente a mesma. O hindi e o urdu são extremamente parecidos. Eu vou deixar uma recomendação para vocês. Tem uma série de 2022, é uma série da Marvel, por incrível que pareça, Miss Marvel. Ela conta exatamente como aconteceu a partição da Índia e mostra justamente essa treta entre os urdus e os indianos. Vale a pena ver, são apenas 6 episódios e apesar de ser uma série de super-herói, ela fala sobre isso, tá? Então tá aí algumas tretas linguísticas, eu sei que ficaram algumas de fora. Coloca aí nos comentários, tá? Eu sei que o pessoal desce a mão nos comentários e coloca muita coisa, continua o assunto lá, tá? É isso. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano, eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Eu lembro você que nossos vídeos são lançados toda quinta-feira às 11 horas da manhã. Então a gente se vê na semana que vem em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.